A paz de Jesus, meu irmão e minha irmã. Gostaria de hoje, no programa É Só Alegria, trazer um tema que é o anseio do coração de alguns irmãos e irmãs que vieram me perguntar: Badu, como faço para fundar uma nova comunidade? Esse será o tema que nós iremos abordar hoje. Gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã, que até mesmo a experiência fundacional que eu fiz, eu não sabia do direito de livre associação, eu não sabia do direito que eu tinha de fundar uma comunidade. Depois que fiz essa experiência, que eu pude também mergulhar nos direitos pelas quais a igreja me confere como batizado da Igreja Una Santa Católica Apostólica. Você que hoje tem uma experiência eclesial, teve um encontro pessoal com Deus, tem uma participação ativa na igreja, mas sente o desejo de algo a mais, sente o desejo de um encontro das necessidades, das realidades existentes no dia de hoje. Você hoje que está perguntando: será que eu sou chamado a fundar uma comunidade? Ou sou chamado a fazer parte de uma comunidade já existente? Eu gostaria de responder àqueles irmãos que vieram ao meu encontro perguntando-me algumas realidades, trazendo primeiramente o direito que você tem. O documento Apostólica Actuositatis, número 19, ele vai dizer: salvaguardadas as necessárias relações com as autoridades eclesiásticas, o leigo tem o direito de fundar as associações, de dar-lhes nome e de dirigi-las uma vez fundada. Concomitantemente com esse documento, o Código de Direito Canônico, no cano 215, dá o direito aos leigos de livre associação. Então, meu irmão, minha irmã, você que é batizado, você que é batizada, você tem o direito de livre associação, você tem o direito de fundar uma comunidade, você tem o direito de dar um nome, você tem o direito de dirigi-las. Mas uma coisa nós precisamos agora compreender: existe o direito, mas nós precisamos saber se existe uma necessidade. Porque todo carisma ele vem ao encontro de uma necessidade eclesial e de uma necessidade da sociedade. Então é como remédio para suprir a necessidade de um povo que está enfermo, de um povo que caminha sem pastor, de um povo que precisa de um direcionamento. Então, meu irmão, minha irmã, você está abarcado de um direito, mas agora você precisa estar com sinais atentos, com um olhar atento, como a Virgem Maria tinha sempre um olhar atento às necessidades do coração dela, necessidades do povo, também daquilo que Deus queria. Você também precisa, por meio da oração, por meio da sua vivência batismal, também ver qual é essa necessidade. Comigo aconteceu da seguinte forma: nós éramos um ministério de música que nascemos em 2004. Comigo era eu, Anderson e o Adriano, uma banda, um ministério de música da primeira forania, que na época era Vicariato Oeste e depois passou-se para o Vicariato Suburbano, e nosso desejo era de evangelizar por meio da música. A partir disso, nós começamos a nos reunir e sempre havia um anseio no nosso coração de algo a mais. Nós conhecemos a Canção Nova, nós conhecemos o Shalom, nós conhecemos a Toca de Assis. Nenhum momento passou na nossa cabeça ou nós sentimos um arrepio, nós sentimos um desejo no nosso coração, uma queimação, sei lá, uma revelação para fundar uma comunidade. Não, nós queríamos viver como os Atos dos Apóstolos. A única coisa que passava na nossa cabeça naquela época, eu me lembro, que nós falávamos assim: quando nós tivermos os nossos empregos, quando nós casarmos, por que tal nós construirmos um condomínio onde nós possamos morar com nossas famílias no mesmo terreno, no mesmo lugar, para que possamos ter um maior contato uns com os outros, para a oração e para a evangelização. Nós tínhamos esse desejo, mas nós não sabíamos que Deus já tinha colocado em nós um desejo ardente de fato viver uma vocação específica, viver um carisma específico. Somente no ano de 2007, 3 anos depois, nós fomos fazer um retiro do dia 14 ao dia 16 de dezembro, na Casa do Congregado Mariano, em Água Santa, aqui no Rio de Janeiro, voltado para os jovens, e o título do retiro era Cura e Libertação para os Jovens, com o tema Fazei tudo o que ele vos disser, como está lá em João capítulo 2, versículo 5. E aí, naquele momento que nós começamos a fazer esse retiro, alguns padres passaram por lá, alguns leigos missionários também passaram, e alguns começaram a identificar em nós um apelo missionário, um desejo de dar algo a mais. E aí, no último dia do retiro, no dia 16 de dezembro de 2007,
o servo de Deus Guido Chefe, que era seminarista, ele pregou justamente sobre o tema do retiro, fazer tudo o que ele vos disser. E ele provocava o nosso coração. Vocês são chamados a fazer tudo o que Deus fala ao coração de vocês, aquilo que Deus já tem falado. E no momento depois da pregação dele, houve a exposição do Santíssimo Sacramento, e ele começou a ministrar uma belíssima adoração, e aí no momento uma belíssima oração, naquele momento de adoração, pedindo um novo Pentecoste, uma graça efusiva nas nossas vidas, para que pudéssemos de fato nos lançar para a missionariedade. A partir daquele momento, nós que já estávamos conversando nos bastidores, que nós tínhamos o desejo de missionariedade, o padre Antônio Aguiar, que esteve presente lá também, falava com cada um de nós e falava: você tem cara de missionário, você é chamado a ser missionário. A partir daquele momento, eu senti uma locução interior, na qual disse para os irmãos que estavam naquele retiro: quem quiser vir fazer uma experiência, venha falar comigo, porque Deus colocava algo no nosso coração, nós não sabíamos o que era, mas apenas fazer uma experiência. A partir daquele chamado, 2 jovens vieram ao meu encontro, inclusive um deles é a Aline Dias, que é a cofundadora da comunidade, e a partir daquele momento ali nós começamos a ver que houve um chamado fundacional, sem sabermos. E aí nós começamos a nos reunir, o chamado também, a qual eu fiz nesse retiro, foi também dado aos irmãos que estavam participando daquele retiro na equipe de serviço. E aí começamos a nos reunir mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente. E aí nós começamos a chamar pessoas para falar sobre os dons, para falar sobre carisma. E nós clamávamos o batismo no Espírito Santo. Nós buscávamos a adoração porque nós tivemos esse impulso missionário, essa graça fundante na adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí nós começamos a viver aquela experiência, querer estar mais perto um do outro, descobrir-se um pouco mais, e depois algumas pessoas começaram a falar: vocês têm cara de comunidade, Deus está chamando vocês a fundar a comunidade. E nós não nos víamos como fundadores de comunidade, porque nossa visão de fundadores era o Monsenhor Jonas Abib, era o Padre Roberto Letieri da Toca de Assis, era o Moisés da comunidade Shalom, e nós éramos muito limitados, ainda somos, e nós não nos víamos como esses grandes homens, mas Deus falou ao nosso coração, sobretudo ao meu coração. Eles começaram também da mesma forma que vocês estão começando. Eles não sabiam para onde eu quereria ir. E aí a unção de Deus que está sobre eles é porque eles pagaram o preço. Eles buscaram na oração. Eles foram fiéis à minha vontade. E se vocês forem fiéis também à minha vontade, eu irei fazer grandes coisas por meio de vocês. E a cada momento que nós fomos passando, as pessoas foram desejando viver essa realidade. E alguns padres foram falando assim: vocês de fato têm o carisma de uma nova comunidade. E quase 3 anos depois, dia 31 de maio de 2010, o Dom Wilson, que era bispo auxiliar na época aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, responsável pela vida consagrada em novas comunidades, celebrou uma missa no dia da visitação de Maria Isabel, e ele estava ali acolhendo naquele momento o nosso desejo de viver a experiência de uma nova comunidade. E ele falou assim: eu permito vocês fazerem uma experiência porque vocês têm o direito disso, mas eu quero dizer algo para vocês, que vocês são chamados a levar Nossa Senhora nas casas das pessoas. Leve Nossa Senhora, porque levando Nossa Senhora, Jesus está lá, porque a página do carisma de vocês, a qual nós estamos celebrando hoje, dizia ele, que a página da visita de Maria Isabel, vocês são chamados a atualizar essa página, e para que vocês sejam santos e possam contribuir eficazmente com a igreja, vocês precisam viver apenas essa página. Nós nos apegamos a isso, nós começamos a ser acompanhados pela Arquidiocese, nós começamos a fazer parte do grupo das novas comunidades do Rio que se reuniam, que até hoje aqui se reúne no 3º domingo de cada mês, sobre o governo e a orientação de Dom Arani, na pessoa de Dom Roberto Lopes, e hoje tem o Vinícius, que é o nosso coordenador, e a qual nós também, com outras comunidades, fazemos parte da comissão da Arquidiocese do Rio. Foi uma experiência que nós fomos fazendo, e naquela experiência Deus foi confirmando esse desejo, e somente depois de 4 anos e meio de comunidade, partindo para 5 anos, que nós nos consagramos pela primeira vez, nós começamos a usar o nosso sinal, nós começamos de fato a firmar um compromisso concreto a partir da experiência fundacional no dia 16 de dezembro de 2007, desse acolhimento de Dom Wilson, que na época era bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, ao celebrar a missa de compromisso no dia 31 de maio de 2010, dia da visita de Maria Isabel. Somente depois
de vivência comunitária, de fazer uma experiência de quase 5 anos que nós fizemos as nossas primeiras promessas ao Carisma e Vocação Maria Célia da Trindade. Nós não tivemos pressa de nos consagrar. Eu, enquanto fundador, também fiz todo o caminho vocacional junto com os primeiros discípulos. E somente depois de uma vivência comunitária, de uma experiência de quase 5 anos, que nós tivemos também a nossa primeira casa de evangelização. O que eu quero dizer isso com vocês? Muitas pessoas hoje, quando perguntam-me ou perguntam a outros irmãos como fundar uma comunidade, fico olhando as comunidades já que têm 40 anos, 35 anos, 20 anos e já acham que são chamadas a ter grandes casas, ter grandes rincões, ter sinal, que tem a urgência de ter um sinal, até mesmo a realidade de comunidade ter sinal. Isso é discernimento do carisma. Isso é aquela comunidade chamada a fazer isso. Por exemplo, a Canção Nova não é chamada a viver com sinal. A comunidade Pequeno Rebanho também não vive com sinal. Mas só que muitas vezes a gente acha que nós temos que colocar o sinal. Então, antes mesmo de fazer um discernimento do carisma, de fazer uma experiência, nós já temos a urgência de colocar sinal, até para se autoconfirmar, de alugar casa, de comprar terreno. Meu irmão, eu quero falar com você, você que tem esse anseio e quer buscar resposta para essa pergunta de como fundar uma comunidade, faça a experiência. Ouve a Deus, faça o caminho de abertura total à vontade de Deus, indo para a missão. Viva a missão da igreja, que é evangelizar, formar a consciência, salvar a alma. Você, como batizado, é chamado a evangelizar. Então, faça esse caminho. Deus vai colocar pessoas que vai te auxiliar nisso, pessoas que vão falar assim, eu quero viver isso. E quando vocês começarem a fazer a experiência, vocês começarem a notar que pessoas agora estão querendo se reunir, se associar, querer viver como os Atos dos Apóstolos, você vai começar a buscar ajuda. Aí sim você vai sentir que está sentindo esse apelo, você vai pedir ajuda a outros fundadores, você vai pedir ajuda ao seu bispo, ao seu sacerdote, para que junto contigo possa discernir esse anseio que você tem, porque também é um direito do leigo, como vai dizer o Código de Direito Canônico, no segundo livro que fala do direito dos fiéis, vai falar que nós temos também o direito de ir aos nossos párocos e também aos nossos bispos, de mostrar também a nossa necessidade de cunho espiritual. E aí junto você pode fazer esse discernimento. Mas o que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, viva, faça experiência, não queira buscar estrutura, porque você sendo fiel no pouco, Deus irá confirmar ainda mais. Então você que gostou desse programa, eu gostaria que você deixasse um like, porque se você deixar o like vai confirmar que você tem interesse a ter outros programas com esse tema e vai nos motivar também a fazer outros desdobramentos nessa temática para te ajudar. E se puder, se inscreva e compartilha também com os irmãos do seu grupo, da sua comunidade, para que possamos também auxiliá-los nesse descobrimento e discernimento de um carisma e se você é chamado a fundar uma nova comunidade. Até o próximo programa, se Deus quiser, a paz do Senhor Jesus.